A Polícia Civil está atrás dos bandidos que assaltaram uma residência de idosos em Jaborandi. Lembra dessa história? A mulher de 75 anos morreu durante o crime. Bom, nós divulgamos semana passada em primeira mão o laudo que deu inconclusivo. E hoje a nossa Record teve acesso a esse laudo. E apesar de ser inconclusivo, ele tem aí, indica que a idosa pode ter sido sim asfixiada, que é aquela dúvida que a gente tinha naquele momento. Se ela morreu, morreu do quê? Do nada, simplesmente do nada? Não, teve um agente aí, né? Ela pode ter sido asfixiada sim. Novas imagens de câmeras de segurança mostram o carro passando com os criminosos dentro ali, né? Os criminosos dentro desse carro, próximo à residência, indo, voltando. E os detalhes a gente traz para você, abrindo o nosso Cidade Alerta a respeito dessa história agora. Comigo aí, vai lá, solta aí. Todos os assaltantes estavam dentro do carro quando ele foi flagrado pela câmera de segurança passando por essa rua. Instantes depois, 3 dos ladrões são deixados pelo veículo a poucos metros da residência das vítimas. De roupas escuras e bonés, o trio desembarca no lado oposto, atravessa a avenida e vai em direção à casa. Um dos homens parece carregar um objeto. Enquanto isso, o criminoso encarregado de levar os bandidos é novamente flagrado enquanto faz o caminho de volta. Quase 2 horas depois, o carro é visto virando uma esquina. Após mais de 5 horas, os criminosos que invadiram a casa deixam o lugar. Às 7h46 da manhã, eles saem da residência no carro das vítimas. O homem que está do lado do passageiro desce do veículo e parece fechar o portão. O carro permanece parado no meio da rua com uma das portas abertas. O bandido volta para o veículo, que faz o contorno e segue viagem. A Polícia Civil de Jaborandi informa que, a respeito das novas imagens obtidas das câmeras de vigilância, foi possível identificar que, por volta de 3h30 da manhã, 3 indivíduos adentraram na residência das vítimas e permaneceram lá por cerca de 4 horas. Foi possível identificar que um veículo Vectra da coloração escura deixou os indivíduos na localidade e, posteriormente, por volta de 6 horas da manhã, saíram da cidade, enquanto os indivíduos ainda permaneceram na residência até às 7h45 da manhã, tomando o mesmo sentido. O carro foi encontrado 5 dias depois do crime em um canavial na zona rural. O roubo aconteceu no centro de Jaborandi, há mais de 2 semanas. A invasão à residência do casal de idosos foi durante a madrugada. Seu José, de 88 anos, foi o primeiro a ser rendido. Eu levantei 7 horas e vim, né, que eu costumo vir no banheiro aqui de fora. E quando entrei, que eu fiquei de frente com a pia, eu senti o tranco e já me tampou a boca para mim não gritar, né? Eu esperneei tudo, mas devia ser um cara muito forte, porque eu nem vi quem era. Os bandidos reviraram toda a casa à procura de joias e dinheiro. Esse foi o cenário encontrado pelo idoso quando retomou a consciência, quase 2 horas depois do ataque. Mas foi no quarto que ele viu a cena que jamais vai esquecer. Encontrei minha esposa morta e a casa bagunçada. Eu tenho um celularzinho pequeno e tinha o telefone, o celular do meu sobrinho. Aí eu liguei pro meu sobrinho e ele deu socorro. Aí tentaram socorrer ela? Não, ela estava morta. A polícia veio e detectou que estava morta. Só agora a polícia teve acesso às novas gravações. Os criminosos ainda não foram encontrados, mas a investigação aponta para o mesmo grupo que invadiu a casa de uma família na cidade em abril do ano passado. Maria José de Sales Mosquim tinha 75 anos. A maioria dos bens roubados era dela, quase R$100 mil em joias. O Instituto Médico Legal concluiu que não foi possível determinar a causa da morte da idosa. No entanto, o laudo apontou lesões em uma região vital entre o coração e o estômago, provocadas antes ou próximo à hora da morte. A análise dos hematomas sugere também que eles tenham sido causados por um agente externo, possivelmente um trauma, ou até mesmo pelas manobras de ressuscitação, que não se sabe se foram feitas. O documento também indicou escoriações ao redor do nariz e boca, que sugerem tentativa de asfixia mecânica com o uso das mãos. Ainda sobre o laudo IML,
que deu inconclusivo em relação à causa da morte. Não descartamos a possibilidade da asfixia ou de uma possível luta corporal da mesma com os indivíduos. Apesar do laudo inconclusivo sobre a causa da morte da idosa, foi mantida a tese de latrocínio. A polícia já sabe a dinâmica do crime e trabalha para encontrar os envolvidos. As imagens obtidas pela Polícia Civil permitem explicar a dinâmica do crime, a forma que eles chegaram, o momento de chegada e de saída, e podemos saber que permaneceram na residência durante mais de 4 horas, enquanto eles tiveram tempo para render as vítimas, para subtrair tudo que desejavam, revirar a casa, e posteriormente saíram por volta de 7h45 da manhã com o veículo da vítima, bem como os pertences à mesma. Vou dizer uma coisa para vocês, os caras ficaram tempo suficiente para se arrepender, para sair, para repensar na vida. Não, os caras ficaram lá, eles entraram pela madrugada e ficaram lá todo momento ali, só esperando a oportunidade para poder agir. E de uma forma bastante cruel, conforme a gente tinha falado já, né? Esperaram, fumaram, beberam, fizeram uma série de coisas. Quando eles tiveram a oportunidade de entrar na casa, e aí eles agiram com uma brutalidade tremenda. E aí, né, pelo laudo, então, já dá indício aí de que houve essa asfixia, ou seja, mataram a mulher com requinte de crueldade, uma idosa, para levar os pertences, ou seja, até agora não foram encontrados, mas é uma questão de honra para a polícia, eu estou falando isso aqui, sabe, quem tiver qualquer informação tem que denunciar, esses caras não podem ficar livres assim não. Estão circulando por aí, escolheram uma cidade em que... Lembra disso, Gentil? Acho que há 20 anos, né, não se tinha um crime tão cruel assim, há décadas não se tinha um crime tão cruel naquela cidade, que entra para a história com um crime tão violento, tão bárbaro dessa maneira. Então, assim, a Polícia Civil precisa investigar, a polícia como um todo precisa se empenhar para conseguir trazer uma resposta para a população, porque isso assusta porque os caras estão livres. E se eles já estão achando que foram para uma cidade pequena e deu certo para agir, bom, de repente na cabeça desses caras eles estão indo para qualquer cidade pequena aí para fazer a mesma coisa, já que a polícia não consegue prender, não é? Isso não pode acontecer. Então, por isso que a gente tem que aqui, sempre... se você tiver qualquer informação, denuncie para a polícia, é fundamental e a polícia tem que trabalhar firme nesse caso. Vamos lá, gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência.